E é isso que nós vemos aqui nessa questão dos 3 níveis, porque Jesus, primeira proposta que ele faz trazendo aqui é a restauração da identidade que o homem havia perdido. Então nós já vimos ali no primeiro ato que a primeira provocação que o inimigo faz é colocar em xeque a identidade. E aí nós já sabemos que toda e qualquer coisa que provenha dele, do inimigo, é derivado de uma única natureza. Jesus fala, o diabo é o mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, quer dizer, ele é mentiroso por natureza e ainda é o pai da mentira, ou seja, qualquer mentira só tem um pai, entendeu? Vem dele. E é nessa questão, quando ele começa ali questionando, se tu és o filho de Deus, ele até aí ele já está atuando como mentira, porque a mentira dele é trazer à tona uma dúvida que não procede, porque quando lá em Gênesis Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não mentiu. Deus já disse, o homem foi feito à minha imagem e semelhança, mesmo que ele não saiba, esqueça, mesmo que ele não compreenda, ele é a imagem e semelhança de Deus. Agora, se ele não tem domínio e nem lembrança disso, então aí o inimigo prevalece. Por quê? Porque ele já nem em questão mais se você é filho ou não de Deus, porque você já passa a atuar e a andar e corresponder como uma criatura. E a criatura é os animais que agem por instinto e não por razão racional de pensar. Então, quando Deus fez essa questão, ele não fez isso só para uma classe ou para outra. Não. Todo homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora, o que o diabo não quer é que o homem descubra isso. Que cada vez mais ele vai tendo discernimento de que ele, sendo filho e criação da imagem e semelhança de Deus, então os atributos de Deus estão no homem. Aí entra agora assim, as primeiras impedimentos que ele leva para fazer o homem não chegar nesse conhecimento é distrair e tirar o homem do seu propósito. Tira o homem do foco do seu propósito e logo esse homem mesmo se perde sozinho. E aqui então vem a proposta do primeiro que nós falamos, né? Que foi aqui quando ele sai do batismo, o tentador se aproxima. Mas algo interessante que nós falamos é, quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. E na verdade, se Jesus é levado pelo Espírito Santo, então ele já não é levado para ser condenado nem para ser reprovado. Ele já é levado para ser afirmado e para ser comprovada a derrota do inimigo agora ali. Porque na proposta lá do Jardim do Éden, ele prevaleceu contra a Eva e o Adão. Não é assim que Deus disse? E aí eles acataram. Agora aqui não, aqui Jesus venceu. E Jesus sustentou toda a prova. Quando ele fala, né, levaram o Espírito pelo Espírito ao deserto, aí ele teve fome. E aí quando percebe-se que aí entra aquilo que nós já falamos na aula passada um pouco, foi a fome. Fome é a característica do corpo, né? Resposta do clamor da natureza do corpo, que pede o alimento. Então, o que o inimigo pode oferecer é somente aquilo que o corpo pedia, porque ele já entende do corpo. E aí, quando ele oferece a proposta, transforma a pedra em pão, é porque ele já sabedor de que o pão é a resposta para a fome. E a fome vem numa questão ali pessoal e individual. Quem estava com fome? É o povo, a humanidade? Ou era Jesus? Era Jesus. Só que Jesus vencer ali não era só para ele, era vencer por todos. Então Jesus fala ali e dá a resposta: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Mas sim da palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra ela vem saindo desde lá do jardim do Éden até. É por isso que quando ele, na hora que ele foi, né,
expirou, que ele entregou o Espírito para o Pai, Uhum. ele falou, né? Está consumado. Está feito, né? Está, Então ele venceu, né? está completo. É, Não ficou nada pendente. isso. Então essa primeira tentação no corpo, ela mostra uma característica repetitiva do inimigo. Se ele fez com Jesus, aí você fala para mim, ele não vai fazer com você? Imagina, vixe, Você é tão, Jesus. você O está próprio assim. Jesus, que, meu Deus. O próprio e Cristo, nós, o próprio Cristo como corpo de homem então, experimentou. Os outros homens não experimentaria? O diabo não sairia nessa mesma astúcia? Porque a primeira questão vem aqui no corpo, né? E aí, essa até, vamos dizer assim, o inimigo ele é tão sutil que ele lança uma proposta, mas ele tem sempre por detrás um intento. Jesus comendo do pão, vamos entender, ele cumpriria alguns adjetivos, algumas respostas sim, no sentido de que ele estaria alimentando o corpo. Mas ele alimentando o corpo, ele nessa proposta de atender o interesse pessoal, ele não quebraria um outro mandamento? é lógico. E qual outro mandamento nós podemos achar aqui que ele quebraria? O propósito de Deus, né? Sabe? Não. De ter enviado ele, né? É o propósito dele, mas assim, o propósito de Deus. Mas quando ele, se ele, vamos fazer uma análise aqui, né? Fala alguma coisa. Eu tô pensando. Se Jesus quebra o princípio e come o pão, que outro princípio ele estaria quebrando aqui, de mandamento de Deus? Que é bem crucial, que Jesus mesmo falou lá atrás não, lá na frente depois. Até aqui não apareceu ainda, não havia aparecido esses dois princípios, mas Deus tinha delegado os 10 mandamentos e todas as outras leis, né, da Bíblia ali, dos princípios e valores de Deus. Mas os 10 mandamentos seriam os que Deus coloca como segundo a característica dele. Amar a Deus sobre todas as coisas, como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você pulou um pedaço. Você já foi logo lá na frente. Jesus. Qual que é, Júlio? Nossa, tô tentando lembrar, tá vindo aqui, mas tá falhando. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o princípio maior que Jesus Não deixa? tomar o santo nome dele em vão? Não. Adorar somente a ele. Não? Não, aí você está indo para os 10 mandamentos. Quando Jesus fala, eu resumo toda essa lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao E ao próximo como a ti mesmo. ao próximo, como a ti. ti. Se ele come o pão, quem que ele estava amando? O diabo. Não, o diabo, Ali, mas ali, ele ali. mesmo. Ali não, naquela hora. Isso, ele estava obedecendo ao diabo, mas ele também estaria quebrando essa proposta, porque ele estava pensando primeiro nele, Nele, não no próximo. No próximo. Porque a ordem é, primeiro, ama a Deus, depois a prática desse amor a Deus nos leva a amar o próximo. Isso. Mas eu amo o próximo na medida que eu compreendo a natureza do amor de Deus que está em mim. Porque eu não posso de mim mesmo ter amor se eu não recebi. Eu só tenho amor porque eu recebi de Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu tenho essa recíproca. Porque Deus já me amou primeiro. Como fala, né? Que ele amou o mundo de tal maneira que entregou. Que entregou seu filho. Unigênito. Então, eu não consigo amar a Deus. Não existe condições da minha natureza caída exercitar e expressar um amor. Esse amor não é o amor eros de pessoa, de vontades, né, de corporais, não. O amor, Ágape. o amor ágape, que transcende, o amor que me leva a até me doar em favor de alguém. Se entregar. Se entregar. E aí entra esse amor que, se eu não recebo ele de Deus, não tem como ele ser produzido em mim. Então, esses mandamentos aqui, Jesus já está dizendo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele fala que esse amor só funciona nessa ordem.
Ele vem para você, você manifesta ele, e quando ele volta para você, ele já devolve para você aquilo que você já recebeu de Deus. E assim, então, esse amor, ele aumenta e ele vai ampliando. Então, se eu cumprir esses, eu já estaria. Mas se Jesus não cumprir aqui, nesse primeiro, ele já perderia aqui, vamos dizer assim. Ele já quebraria essa própria palavra que ele não poderia falar ela lá depois. Porque aí ele não estaria exercitando o amor ao próximo, ele estaria exercitando o amor a ele mesmo. Porque quem estava com fome era ele. Mas a fome dele foi maior, foi menor do que a vontade dele de que todos os outros filhos de Deus pudessem também ter a oportunidade. E aí entra algo que nos leva a pensar, mas então o que esse assunto traz para nós de aprendizado? Quando você se arrepende, se sujeita à palavra de Deus e começa a trilhar o caminho da fé, você precisa começar a pensar em si mesmo ou no próximo. E por que a maioria tende a caminhar pelo caminho de buscar para mim? Primeiro eu. Não, eu me converti, então agora eu tenho que ir, eu tenho que buscar, eu tenho que crescer, eu tenho que prosperar, eu tenho que receber, E aí eu ponho uma agenda, uma lista de tudo que eu quero receber. Mas eu não tenho uma lista de tudo que eu preciso dar. Aí já não seria uma própria natureza de um bicho peçonhento já influenciando? Com certeza. O cristão se converte, se arrepende, mas ainda a mente dele não mudou. E alguém começa a usar essas ferramentas para poder dificultar e, vamos dizer assim, retardar o processo de mudança, de redenção dele. Porque a redenção, ela se dá em... Tem mais níveis, mas eu daria ela em 3 níveis. A redenção é o ato da cruz de Cristo nos tira de 3 posições. Da morte do pecado, da natureza do pecado e do mundo pecaminoso. Marca aqui, não esquece. Então marca aí. A redenção, né, pelo ato da ressurreição de Cristo, nos salva, né, nos liberta em 3 níveis. Três níveis. O primeiro, da morte do pecado, que nós já estávamos. Da morte do pecado. Aí o segundo nível, da natureza pecaminosa que temos, que está em nós. E terceiro, do mundo pecaminoso, né? Que é onde você percebe quando Jesus fala porque ele intercede junto ao Pai, ele fala: Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus está dizendo ali para eles assim: ó, vocês vão estar sendo santificados e transformados, mas ainda assim vocês estarão no mundo do mal, que é a própria palavra que ele diz lá em Jonas, né? Uma geração má. E aqui aí entra esse processo de redenção, no ato do batismo, no descer das águas, na decisão de confissão, de reconhecer Jesus Cristo como Salvador, você já cumpre esse primeiro ato da redenção. É remissão, tirou você da condição da morte de pecado e já botou você agora para uma condição de vida. Mas agora seu corpo ainda está com você. Você não foi levar. Entendeu? Aí começam as batalhas. Aí começa a primeira batalha. A sua natureza é pecaminosa. E ela tinha já um costume, ela já tinha como se fosse um arreio já no lombo ali que... Aí tem que lutar para poder ela andar na direção que é para andar, né? É como o apóstolo Paulo fala: não vos estribeis, né, no vosso próprio entendimento. Estribar é montar. Você monta no seu próprio entendimento.
Ou seja, não, eu entendo que é assim, aí eu vou montar e vou caminhar em cima daquilo. Mas não, ele fala que nós devemos nos sujeitar ao Espírito Santo. E ao Espírito não vai vir falar com coisas tão casadinhas, arrumadinhas assim, do nosso entendimento, da natureza. Não, ele vai falar segundo a vontade de Deus ao nosso espírito. E aí que é o processo que nós vamos passar. Você sai da água do batismo, dando glória a Deus, falando em língua e tudo mais, mas você está carregando. Nem sempre fala em língua ali. Não, nem sei. Eu tô dizendo que Eu tô fazendo. Eu tô indo no melhor das eu sei, entendi. Mas você ainda lá carregando uma mente. É por isso que tem que estar na fiação, né? Porque durante a caminhada. Porque os pensamentos vêm, a gente sabe, tem que saber se nem que não pertence a Deus. Então tem que o quê? Repreender, pedir para o Senhor, tá? E para o Espírito Santo tá tirando esses pensamentos. E eu imagino que Jesus tinha o domínio de si próprio, porque ele demonstra isso depois em todas as circunstâncias que a Bíblia relata. Para nós, né? Então, Jesus não precisaria, talvez, eu creio, a Bíblia fala e afirma que ele se expôs à posição de ser o varão perfeito. Então, ele tinha essa capacidade de domínio próprio e de submissão à vontade do Pai e sujeição à palavra. Então, isso ele exercia e dominava. Então, penso eu que levar ele para o deserto, na verdade, vou expor ele às provocações deste inimigo que está na terra. É por isso que ele vivia, a vida dele era constante em oração. Constantemente em oração. Constante oração e uma única... você não via ele buscando proclamar a vontade dele. Não. Você não vê falar a descrição ali dele. Eu queria fazer isso, quero fazer aquilo outro. Não. Sempre ele tinha uma prerrogativa. Fazer a vontade de Deus, do Pai. Aquele que me enviou. Daquele que me enviou. Mas será que ele não tinha vontade? Será que ele não tinha necessidades e questões? Tinha, porque ele era como homem, pessoa. Mas ainda assim essas necessidades e vontade deles não sobrepôs à vontade daquilo que foi o propósito.